E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e essa aula eu tenho certeza que vai te ajudar demais e vai ajudar os professores também. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre como fazer pesquisas escolares. E eu vou te falar que nós, professores, morremos de raiva quando passamos uma pesquisa para o aluno fazer e ele vem com umas porcarias para entregar para a gente. Credo, professor, é isso mesmo. Tem aluno que não sabe e nem se preocupa em fazer uma boa pesquisa. E olha que a pesquisa escolar é uma das principais fontes de aprendizagem, né, que nós utilizamos, porque através da pesquisa o aluno busca informações, seleciona informações e apresenta essas informações. Por isso, é um método muito bom para que os alunos aprendam. Acontece que hoje em dia, né, por causa da internet, do que vem pronto aí na IA, né, as pessoas deixaram de fazer pesquisas escolares de maneira correta e não estão aproveitando esse método de aprendizagem, ou às vezes nem sabe como fazer. Então, nessa aula, a professora vai ensinar como fazer uma boa pesquisa escolar. E olha que serão 3 aulas com muitas informações. Então, eu espero que você fique ligado e aprenda de uma vez por todas como fazer a melhor pesquisa escolar da sua vida. Vamos lá? Vamos começar. Você já fez alguma pesquisa escolar? As pesquisas escolares são muito importantes, mas muitas vezes os alunos não sabem fazer pesquisas e todo o trabalho se perde. Vamos aprender a fazer pesquisas? Como fazer uma pesquisa escolar? Fazer uma pesquisa escolar não é apenas copiar e colar do Google ou do ChatGPT, né? É definir um foco, selecionar fontes confiáveis e construir um conhecimento próprio. Um tema amplo, por exemplo, mudanças climáticas. Qual o recorte que seria possível para a gente fazer uma pesquisa? Como as mudanças climáticas afetam a agricultura no Brasil? Esse recorte ajuda a delimitar o que será buscado e evita informações superficiais demais. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando o professor solicita uma pesquisa, como por exemplo ali as mudanças climáticas no Brasil, imagina que o professor solicitou para você, olha, você vai fazer uma pesquisa sobre mudanças climáticas no Brasil. Esse tema é muito grande, não é? É um tema amplo, porque a gente tem um monte de coisa que fala sobre as mudanças climáticas no Brasil, as enchentes, o que causa, por exemplo, na moradia, né, as pessoas precisam deslocar de moradia, tudo isso pode ser falado sobre esse assunto. Acontece que a gente pode delimitar mais ainda esse tema fazendo um recorte. Professor, o que é isso? Um recorte é você pegar uma parte do tema que está ligada a esse tema mais amplo, ele não pode sair do tema, mas que vai falar mais especificamente sobre um assunto relacionado àquele tema. Então, fazer um recorte de pesquisa é muito importante. E quando o professor passa o tema, você pode falar, professor, eu vou fazer um recorte e falar sobre determinado assunto. E às vezes o professor já pede exatamente um recorte sobre um tema amplo, né? Às vezes o professor fala assim, fale sobre as mudanças climáticas ocorridas no Centro-Oeste. Então já fez um recorte, né? Para você falar só sobre o Centro-Oeste. Fale sobre o impacto das mudanças climáticas nas plantações ou no cerrado brasileiro. Tá vendo que aqui a gente tem recortes, né? Que é delimitar aí, diminuindo ali o nosso olhar para a pesquisa, né? O recorte é isso. Então, normalmente, a gente começa a pesquisa fazendo um recorte do tema maior, escolhendo um tema mais específico dentro daquele tema maior. Então, olha o que está escrito. Esse recorte ajuda a delimitar o que será buscado e evita que a gente coloque informações muito superficiais, né? E olha que até quando o professor vai passar uma pesquisa, é importante que o professor também se atente a isso, a fazer um recorte específico, nem que você divida a sua turma em vários grupos, né? E cada grupo vai falar sobre um recorte específico de um tema maior, porque aí no todo a gente consegue estudar o tema maior com um pouco mais de profundidade. Isso é importante também. Então, olha só, nós temos aqui um exemplo. Notícias da BBC Brasil de 2025. Secas mais longas afetam a produção de grãos no Centro-Oeste. A partir dessa notícia, o recorte pode ser: quais são os impactos da seca no preço dos alimentos em Goiás em 2025? Quer dizer, se impactou a produção,
os alimentos vão subir. Aí você pode falar sobre isso, né? Sobre essa relação que existe. Trecho para leitura. Trecho adaptado de uma reportagem do G1 2025. O Brasil enfrenta uma das maiores ondas de calor dos últimos anos. Em Goiás, cidades registraram temperaturas acima de 40 graus, o que trouxe impactos diretos para a agricultura e aumentou o risco de queimadas. Especialistas afirmam que essas mudanças estão ligadas ao aquecimento global e podem afetar o preço dos alimentos. Qual é o tema, então, dessa notícia? Mudanças climáticas. Qual o recorte que a gente pode fazer? Como as ondas de calor afetaram ou afetam a agricultura em Goiás? Qual poderia ser a pergunta dessa pesquisa? De que maneira o aumento das temperaturas tem influenciado o preço do arroz e do milho no estado de Goiás em 2025? Resumindo os dados, como é que a gente pega esses dados e resume então para fazer aí recortes de uma pesquisa? Então, muitas vezes, quando a gente vai buscar lá uma pesquisa, você digita lá na internet, né? A pesquisa sobre mudanças climáticas, aí aparece um monte de coisa. Você fica em dúvida, mas e aí? Qual que eu vou pesquisar, qual que eu vou pegar informação de qual dessas páginas, qual fonte que é confiável, como que eu vou tirar o que é mais importante daqui? Então, a gente precisa primeiro buscar fontes confiáveis. Nós temos aulas no nosso canal falando sobre como encontrar fontes confiáveis, né? Que são aquelas de institutos de pesquisa, de jornais de grande renome, fontes que podem ser, dados que podem ser verificados em outras fontes, né? Que são reafirmados em outras fontes. Então, nós já vimos isso. E depois nós vamos resumir esses dados. Nós também temos aula falando sobre como resumir, que é pegar aquelas informações essenciais. Então, dá uma olhadinha ali. Resuma cada fonte em 3 ou 4 linhas. Anote o autor, a data, o site e como você vai usar isso no seu texto. Exemplos de um texto original adaptado, né? E esse texto foi retirado lá do site da ONU, de 2023. Então, é uma fonte confiável. O relatório do IPCC mostra que a temperatura média global já aumentou 1,1 graus desde a era pré-industrial. Se não houver uma redução significativa das emissões de gases de efeito estufa, o planeta deve ultrapassar 1,5 graus Celsius de aquecimento até 2035, trazendo consequências graves para o ecossistema e populações humanas. Essa era a informação. Eu quero colocar esse dado lá na minha pesquisa, mas eu preciso resumir. Então, como é que eu vou resumir esse dado? Olha, tá vendo que aqui tinha 4 linhas? Eu vou pegar só a informação que é importante, que a Terra aqueceu 1,1 grau desde a era industrial e que ela pode ultrapassar 1,5 graus Celsius até 2035 se as emissões não forem reduzidas. Então, peguei a informação, vi a fonte, era uma fonte confiável, é lá da ONU, né? E aí eu peguei essa informação e resumi, peguei só o que era mais importante aqui dessa informação e fiz um resumo. Agora eu posso colocar isso lá na minha pesquisa, né? Como fonte de informação, como dado. Veja que as fontes concordam ou discordam. Monte um esqueleto do trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é claro, se você vai fazer uma pesquisa, a sua pesquisa precisa ter uma introdução, onde você apresenta o seu recorte temático, que é qual é o assunto que você vai falar. Então, se você vai falar sobre o aumento da temperatura em Goiás e os efeitos na agricultura, esse é o seu recorte, não é? Então, você vai introduzir o que é o aumento da temperatura e onde fica o estado de Goiás, para as pessoas que não são daqui ou que não têm esse conhecimento se situarem. A introdução de um texto, ela serve para situar o leitor sobre qual assunto e as informações principais. Por isso se chama introdução, você está introduzindo o leitor naquele assunto. E aí você apresenta essa introdução. No desenvolvimento, você vai trazer ali dados, fatos, argumentos, informações para o seu texto. Essa informação que a gente pegou lá da ONU pode ser usada como um dado a ser acrescentado. E pode ser que você pegue ou encontre textos que digam o contrário, que tragam argumentos contrários. E aí, como é que você vai fazer? Você vai montar um esqueleto do seu texto. O que você vai apresentar na introdução? E aí, no desenvolvimento, você vai colocar
argumentos favoráveis ou dados favoráveis, né, ou dados de determinado relatório e dados de outro relatório. Você pode, inclusive, estabelecer uma comparação entre informações diferentes ou estabelecer ali uma análise entre aquelas informações, não é? Então, olha o que ele fala ali, ó. Por exemplo, comparando dados do texto 1 da BBC Brasil. O Brasil registrou um aumento de 40% nos focos de queimadas na Amazônia em 2024, em comparação com o ano anterior. Depois, no texto 2, foi tirado do jornal Agência Brasil. Enquanto a Amazônia teve aumento de queimadas, o Cerrado apresentou uma queda de 15% no mesmo período, segundo dados oficiais do INPE. Então, aqui nós temos duas informações sobre queimadas, uma falando da Amazônia, outra falando do Cerrado e comparando com a Amazônia. Você vai estabelecer uma comparação entre esses dois dados, então você vai colocar no seu texto. Em 2024, o Brasil viveu situações opostas. Na Amazônia, as queimadas cresceram 40%, enquanto no Cerrado houve redução de 15%. Então, você construiu aqui um trecho do seu texto comparando duas informações diferentes. Tá vendo? Uma pesquisa verdadeira, ela analisa mais de uma fonte, ela traz diferentes informações, compara essas informações, estabelece relação entre essas informações. Quando o aluno faz isso, ele está aprendendo, está desenvolvendo a sua capacidade argumentativa, que vai ser muito importante quando você for fazer a sua redação do Enem, quando você for fazer um concurso. Mas o aluno só vai aprender isso se ele aprender a fazer boas pesquisas, né? Isso também vai trazer para ele conhecimento de mundo, repertório cultural, que são coisas importantíssimas na construção do texto. Mas isso depende do aluno aprender a fazer uma boa pesquisa, que é o que nós estamos aprendendo aqui, né? Use as paráfrases para apresentar o que foi dito. Professor, o que é uma paráfrase? É dizer a mesma coisa que foi dito, mas mudando as palavras, né? Construindo o texto de uma maneira diferente. Então, olha aqui. O Brasil registrou em 2025 o maior número de casos de dengue da última década. Especialistas apontam que o aumento está ligado às mudanças climáticas e à falta de políticas eficazes de combate ao mosquito transmissor. A pessoa vai fazer uma paráfrase, ela não quer escrever exatamente como está na notícia. Então, ela vai mudar um pouquinho, ó. Em 2025, o Brasil teve um recorde de casos de dengue nos últimos 10 anos. Pesquisadores relacionam essa alta tanto às alterações do clima, quanto à ausência de medidas eficientes contra o mosquito Aedes aegypti. Disse a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é uma paráfrase. Na sua pesquisa, você deve usar paráfrase, que é pegar aquelas informações e transcrever usando as suas palavras. Conclua respondendo à pergunta da pesquisa. Então, lá no começo, você fez aquela pergunta da pesquisa, né? Quais os impactos do aumento da temperatura na produção de grãos? Imagina que fosse essa pesquisa. Agora você vai responder. Se possível, dê sugestões ou opinião fundamentada, né? Uma conclusão possível, por exemplo. Diante dos dados, percebe-se que o avanço da dengue em 2025 não é resultado de um único fator, mas da combinação entre o impacto das mudanças climáticas e a fragilidade das ações públicas de prevenção. Isso indica que combater a doença exige tanto estratégias ambientais quanto políticas de saúde mais eficientes. Nesse caso, nós colocamos aqui uma conclusão relacionada à questão da dengue, do aumento dos casos de dengue. E aí, além de fechar, de concluir, trazendo aqui as conclusões de tudo que foi mostrado no texto, né, de o porquê desse aumento, ainda traz algumas sugestões. Então, essa é uma pesquisa bem feita. Introdução, desenvolvimento e conclusão, com fontes diferentes, com fontes confiáveis, né, e estabelecendo relação entre essas fontes, discutindo essas fontes e depois concluindo aí de acordo com tudo que foi observado. Isso sim é uma pesquisa de verdade, não é? Então, olha só, revise e apresente. Depois que você revisar tudo que você escreveu, verificar se tem erro, se está claro, se todas as fontes foram citadas, porque é importante a gente colocar ali, ó, quais as fontes que foram usadas, nome do jornal, do site, da revista que você leu, de tudo que você pesquisou, precisa aparecer na sua pesquisa. Isso é importantíssimo, a gente chama de referências bibliográficas, é quando a gente cita todas as fontes de onde nós tiramos aquelas informações, né? Prepare o seu resumo,
use slides e faça uma boa apresentação. Eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu professor vai ser a pessoa mais feliz do mundo ali naquele momento e você vai aprender muito com essa pesquisa, além de trazer informações relevantes para a sua turma. É assim que se faz uma boa pesquisa escolar. Eu acho que agora não resta dúvidas mais, não é? Todo mundo aqui sabe fazer uma boa pesquisa escolar. Então, eu vou terminando a minha aula por aqui. Nós aprendemos o passo a passo de como fazer uma boa pesquisa escolar e tem mais aula trazendo informações sobre fontes confiáveis e alguns exercícios. Eu te aguardo para a nossa próxima aula.